O Sol do mundo espiritual aparece a uma altura média, distante dos anjos, como o Sol do mundo natural aparece distante dos homens. A maior parte dos homens levam consigo do mundo a ideia de que Deus está acima da cabeça no alto e que o Senhor está no céu entre os anjos. Se levam a ideia de que Deus está acima da cabeça no alto, é porque Deus, na palavra, é chamado o Altíssimo, e se diz que ele habita no alto. É por isso que, quando suplicam e adoram, elevam os olhos e as mãos para o alto, não sabendo que, pelo Altíssimo, é significado o íntimo. Se levam a ideia de que o Senhor está no céu entre os anjos, é porque não pensam dele senão como de um outro homem, e alguns que é como um anjo, não sabendo que o Senhor é o Deus mesmo e único que governa o universo. Se estivesse entre os anjos no céu, não poderia ter o universo sob sua intuição, nem sob seu auspício e sob seu governo. E se não brilhasse como o sol diante dos que estão no mundo espiritual, os anjos não poderiam ter nenhuma luz, pois os anjos são espirituais e, por conseguinte, nenhuma luz senão a luz espiritual convém à sua essência. Que nos céus haja uma luz que ultrapassa imensamente a luz na terra é o que se verá abaixo quando se tratar dos graus. Quanto ao que concerne ao sol, pelo qual os anjos têm a luz e o calor, ele aparece acima das terras sobre as quais habitam os anjos, a uma elevação de cerca de 45 graus, que é a altura média. E além disso, ele aparece distante dos anjos, como o sol do mundo aparece distante dos homens. Este sol aparece constantemente a esta altura e a esta distância e não se desloca. Daí vem que os anjos não têm tempos distintos em dias e em anos, nem progressão alguma do dia indo da manhã pelo meio-dia para a tarde na noite, nem progressão do ano indo da primavera pelo verão para o outono no inverno. Mas há uma luz perpétua e uma perpétua primavera. É por isso que, em lugar de tempos, há estados, como já foi dito. Se o sol do mundo espiritual aparece a uma altura média, há para isso as razões seguintes, principalmente. A primeira é que, assim, o calor e a luz que procedem desse sol estão em seu grau médio, e daí em sua igualdade, e por consequência em sua temperatura justa. Pois se o Sol aparecesse acima da altura média, seria percebido mais calor do que luz, e se aparecesse abaixo, seria percebida mais luz do que calor, como acontece na Terra quando o Sol está acima ou abaixo do meio do céu. Quando está acima, o calor ultrapassa a luz, e quando está abaixo, a luz ultrapassa o calor. Pois a luz permanece a mesma na estação do verão e na do inverno, mas o calor aumenta ou diminui segundo os graus de altura do Sol. A segunda razão pela qual o Sol do mundo espiritual aparece a uma altura média acima do céu angélico é porque assim há nos céus angélicos uma primavera perpétua, pela qual os anjos estão em um estado de paz, pois este estado corresponde à estação da primavera na Terra. A
Terceira razão é que assim os anjos podem voltar continuamente suas faces para o Senhor e o ver com os olhos, pois para qualquer lado que os anjos voltem seus corpos, tem diante de suas faces o Oriente, assim o Senhor. Isso é particular a esse mundo, e isso não aconteceria se o sol desse mundo aparecesse acima ou abaixo do meio, nem com mais forte razão se aparecesse acima da cabeça no zênite. Se o sol do mundo espiritual não aparecesse distante dos anjos, como o sol do mundo natural aparece distante dos homens, todo o céu angélico e sob ele o inferno, e sob um e outro o nosso globo terráqueo, não estariam sob a intuição, o auspício, a onipresença, a onisciência, a onipotência e a providência do Senhor. É por comparação como o sol de nosso mundo. Se este sol não estivesse a esta distância da Terra, onde aparece, ele não poderia estar presente, nem ser possante pelo calor e a luz sobre toda a Terra. Assim, não poderia fornecer um auxílio secundário ao sol do mundo espiritual. É muito necessário que se saiba que há dois sóis, um espiritual e outro natural. O sol espiritual para os que estão no mundo espiritual e o sol natural para os que estão no mundo natural. Se não se sabe, nada se pode saber com justeza sobre a criação, nem sobre o homem, assuntos de que se tratará abaixo. Pode-se, é verdade, ver os efeitos, mas se as causas dos efeitos não são vistas ao mesmo tempo, os efeitos só podem aparecer como de noite.